Olás, olás, olás! Estamos começando a nossa live. Bem-vindo a todos. Podem ir entrando e se aconchegando. Vamos começar. Muito bem. Todos bem-vindos ao nosso projeto iMed Lives. Silzan entrando, Giovana, Eduardo, bem-vindos. Nosso projeto iMed Live acontece quinzenalmente, às quartas-feiras à noite, e é um espaço onde nós vamos falar sobre educação, sobre gestão, sobre RH, sobre qualidade e segurança. Vamos trazer também alguns temas técnicos para discussão. Já trouxemos também aqui alguns assuntos extra área médica, como, por exemplo, finanças. E hoje nós temos um tema muito interessante, que é para falar sobre os nossos auxiliares administrativos. Muito bem, eu vi que o nosso convidado já entrou, já está em cena e nós vamos chamá-lo. Muito bem, já convidei. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Heloísa. Tudo bem? Tudo jóia? Muito bem, bem-vindo à nossa live. Obrigado por aceitar o nosso convite. Então, para quem não o conhece, o Gabriel Badini é o nosso supervisor administrativo dos nossos auxiliares de fluxo, gerenciadores de fluxo, funcionários administrativos, todos juntos, é isso? Exatamente, Elo. Faço esse trabalho, né, juntamente com a IMED, aí, dando todo o suporte, a equipe administrativa de fluxo. Né, muita gente teve contato com essa equipe em algum momento nas nossas operações, né? E eu Verdade. faço parte dessa gestão dessa equipe aí que entrega com muito empenho todo esse serviço, todo esse trabalho. Muito bem. Gabriel, explica primeiro para nós o seguinte. A IMED é uma empresa de gestão de grupos médicos. Como assim nós temos funcionários administrativos na operação, diretamente? Como é que isso começou? Conta para nós. Muita gente se pergunta, né? É uma empresa que cuida aí com quase seus 6 mil médicos, né, cadastrados na nossa empresa. Como é que o nosso auxiliar administrativo de fluxo ele atua e como é que ele participa em toda essa estratégia, essa trajetória? A IMED em 2016, praticamente 2016, a minha entrada foi em 2017, mas em 2016 foi um período onde as nossas enfermeiras da qualidade elas faziam um trabalho juntamente com a equipe médica nos hospitais. Então, como a gente fornecia esses médicos aos hospitais, existia também esse centro de qualidade, de indicadores também necessário para que a gente pudesse fornecer esses indicadores e estratégias necessárias para os nossos coordenadores locais. E com o tempo isso foi aumentando, isso foi tornando algo uma escala maior, e logo a gente começou a sentir a necessidade de ter uma equipe administrativa, né? Uma equipe onde a gente pudesse ter um braço direito do coordenador ali, podendo fornecer indicadores, dados, coletar esses dados, né, especiais naquele momento para que pudesse fornecer essas estratégias. E foi aí que tudo aconteceu, onde as pessoas começaram a chegar, onde o espaço administrativo, né, ganhou um pouco mais de visibilidade, né, e foi muito importante para que a gente pudesse crescer junto com a empresa. Né? A empresa foi crescendo ao longo desses anos, a partir desse período de mudança, né, de entrada da equipe administrativa e a equipe de atendimento nas nossas interações. Ou seja, né, tem uma diferença. Então, assim, começou, na verdade, como um apoio ao pessoal da qualidade para ter essa questão de indicadores, para ser uma extensão do trabalho das enfermeiras da qualidade, é isso? Exatamente. Tanto é que durante esse período inicial, a partir de 2015 ali, onde a equipe começou a chegar, quem fazia a gestão dessa equipe administrativa eram as enfermeiras da qualidade. Né? Então, elas começaram a ensinar a equipe administrativa como é que funcionava todo o trabalho, quais eram os indicadores que elas precisavam, né, que os coordenadores tinham necessidade de levar até aos seus clientes. Então, isso foi feito pela equipe da qualidade naquele momento e elas generosamente forneceram muitos conhecimentos aí, muita coisa que era necessária para a equipe administrativa aprender a trabalhar no ambiente hospitalar.
Nossa, então isso é muito importante, né? Porque já começaram com um dos nossos pilares, com um dos nossos valores, né? Que é da segurança do paciente, que é trabalhar com a questão da qualidade, né? Mas hoje a gente sabe que a equipe faz muito mais do que isso e coisas bem diferentes disso também. Então, eu imagino que com o tempo as pessoas perceberam que tinha alguma importância ter alguém ali ajudando. Como é que foi isso? Como é que foi esse desenvolvimento? Perfeito, Elô. É muito importante você tocar nesse ponto, porque a gente, quando fala de IMED, né, e eu vejo muitas pessoas falando sobre o trabalho que a IMED costuma fazer nos hospitais, e todo o empenho, um dos nossos valores é a humildade e respeito, é a base do nosso trabalho, é a segurança do paciente, o quanto a gente pode fornecer de trabalho para melhorar a saúde das pessoas no Brasil. Né? Então, isso é um ponto muito, muito delicado da gente falar e que a gente tem que trabalhar com muita dedicação. Né? Então, a empresa vem crescendo, né? A empresa começando aí em 91, mas ao longo do tempo foi crescendo e ganhando cada vez mais potência, né, no Brasil. E é a partir do período onde eu tive participação, onde eu pude conhecer a IMED, era um trabalho diferenciado, eu ainda não conhecia, e saber que poder fornecer profissionais para crescer junto com a empresa era muito importante. Então, a gente fala de algumas competências aqui, né? E uma das competências é você vestir a camisa, né? Falar, jogar junto, né? De um termo Verdade. mais fácil de dizer, é jogar junto, né? E saber que ao longo do período a IMED foi crescendo, foi ganhando cada vez mais volume e a empresa via a equipe administrativa e de atendimento foi crescendo junto com isso. Em 2017, nós tínhamos aí ao todo 10 profissionais na equipe de atendimento e administrativo, né? E isso foi cada vez mais ganhando número, né? Então, ao longo dos anos, foram crescendo esses profissionais, foi entendido que cada vez mais eles poderiam fornecer ganho de tempo, ganho de estratégia, indicadores, uma série de itens que favorecia a nossa gestão na unidade. E ao longo do tempo, essa equipe foi crescendo, foi tendo mais apoio, cada vez mais espaço. Hoje a gente conta com quase 65 colaboradores na equipe administrativa. Uau! Então, Então, em 5 anos, sextuplicou e meio o tamanho da equipe e, com certeza, a milésima potência de importância isso se tornou. Ou seja, a gente acabou introduzindo um profissional administrativo ali junto da operação, porque a gente sabe que a IMED tem uma estrutura muito grande com o nosso RH, com a equipe do financeiro, a equipe da qualidade. A qualidade também vai muito a campo, né? Mas não fica 100% do tempo com a gente em todos os projetos. Então, ter alguém administrativo ali junto com a equipe médica acabou agregando um valor, né? com certeza, Elo. E mais para frente eu vou comentar também sobre essa interação e a gente vai falar de que tipo de profissional a gente está falando, mas essa interação cada vez mais foi importante, né? Trabalhar com as pessoas ao nosso redor e o quanto isso aumentou, né? E falar de um grupo de pessoas que a gente tenta desenvolver cada vez mais para que eles entreguem com cada vez mais qualidade os serviços, né? Linkado com toda a nossa estratégia, com os nossos clientes, né? A gente precisa entender qual é o foco no foco do cliente, né? Então, em cima disso, em cima dessa base que a gente tenta entregar os nossos serviços, entregar os nossos profissionais. A gente falar um pouquinho aqui também sobre desempenho, sobre avaliação, mas esse número é expressivo. E eu fico muito feliz de poder falar isso aqui hoje, né? De saber o quanto essa equipe cresceu, né? Eu sou uma pessoa que vim justamente dessa equipe, iniciei fazendo isso, e poder fazer parte hoje das estratégias de evolução dessa equipe e fornecer cada vez mais melhores profissionais para os nossos coordenadores nas unidades, que eles possam entregar para os nossos pacientes cada vez mais um serviço de qualidade. É muito gratificante poder falar isso e ter esse espaço aqui hoje, né? Estou aproveitando para te agradecer o espaço que a IMED aí está fornecendo para a gente poder falar sobre essa equipe e a importância para eles também, né? A visão deles nesse processo. Né, eles se sentem muito felizes em ter esse espaço numa empresa tão grande, numa empresa com muitos médicos, e hoje a gente é o maior grupo CLT dentro da IMED, né? Então, exatamente. Então, depois dos médicos que têm essa parcela em relação a não ser CLT, mas o nosso profissional administrativo é o maior grupo. Então,
é um espaço que precisa cada vez mais de visibilidade e é fornecido isso, são fornecidas estratégias essenciais para que a gente possa fazer essa gestão da melhor maneira. Você comentou há alguns momentos atrás, né, como o auxiliar administrativo, e depois você falou sobre atendimento. Então, a gente entende que existem alguns perfis de profissionais hoje trabalhando ali junto à operação. Explica para nós como é que isso funciona. Perfeito, Elô. Na questão administrativa, hoje nós temos um fornecedor de indicadores, né, a coleta desses dados nos sistemas dos hospitais, para trazer isso e transformar isso em indicadores. Por outro lado, muitas pessoas, eu creio que tem muita gente aqui que está curioso para a gente falar sobre o fluxo, né, falar dos gestores de fluxo, mas os nossos auxiliares de atendimento fazem um papel muito importante hoje no dia a dia do pronto-socorro. Né? Então, todo hospital que nos contratou para fazer gestão de pronto-socorro, ele conta com auxiliares de atendimento. O que esse auxiliar ele pode fazer? Quem é o auxiliar de fluxo? O que ele pode produzir para o nosso dia a dia? E, basicamente, o que a gente costuma dizer é o olhar para o paciente. Né? Quando a gente fala de qualidade de segurança, quando a gente fala da percepção, né, do nosso dia a dia no pronto-socorro, o nosso auxiliar de fluxo ele fica basicamente ali na frente dos consultórios, né, organizando aquelas pessoas que estão ali, que não gostariam de estar ali. Né? A gente tem esse entendimento de que essas pessoas não gostariam de estar no pronto-socorro. Né? É um momento delicado onde a pessoa está passando, tanto o paciente quanto o acompanhante. A gente trata da mesma importância, porque o paciente também tem o seu acompanhante ali preocupado, né, com aquele familiar, com aquela pessoa que não está no momento que talvez seja o ideal de saúde. E o nosso auxiliar de fluxo ele tem que fazer esse acolhimento e essa orientação da melhor maneira possível. Claro, linkado com as estratégias do hospital, né, com toda a estrutura que o hospital oferece, o nosso profissional ele é orientado da melhor maneira para acolher com empatia, principalmente. Né? Então, a gente gosta muito de falar sobre isso. O nosso colaborador ele tem que ter empatia no sangue. Né? Então, ele tem que acolher da melhor maneira tanto o paciente quanto os acompanhantes, organizar esse fluxo, fazer a gestão desse fluxo e das filas, né? Que a gente já entra num termo um pouco mais técnico, falando de gestão de fila, mas principalmente o acolhimento, orientação, a organização, né, desse pronto-socorro ali nas esperas e poder dar o melhor suporte para cada player que vai passar ali, cada pessoa que vai passar ali e precisa ter o seu atendimento feito da melhor maneira. A gente vai falar um pouquinho mais adiante melhor sobre esse papel, mas eu já te falo o seguinte, acabou de entrar na live o Walid, que é um dos nossos médicos, e ele é um dos que mais fala no grupo. Pessoal do fluxo, vem aqui no meu consultório porque a impressora não está funcionando. Pessoal do fluxo, vem aqui no consultório para me ajudar a levar o paciente. Então, vocês acham que não acolhem só o paciente e a família, acolhe a equipe médica, acolhe o gestor, acolhe todo mundo que passa por aí. Quando você falou os players, eu já fiquei imaginando, né? Que é a interface que vocês fazem com todas as pessoas. E eu estava pensando nisso, o Alid entrou na live aí para assistir. Eu falei, olha, onde a equipe médica, quando se acostuma com o papel do nosso auxiliar de fluxo, né? Do nosso gestor de fluxo, né? Que são pessoas que vão ajudar em tudo que influencia o fluxo. São muito ativos nessa questão, né? Eu sempre, nos hospitais onde eu estou passando, eu falo, o médico está dentro do consultório e ele está fazendo o seu papel e ele não sabe o que está acontecendo da porta para fora, né? Se tem alguém passando mal, se tem alguém reclamando, se tem alguém que esqueceram no meio da fila da reavaliação e acabou ficando para trás, a pessoa está insatisfeita, né? Tá cheio de coisa acontecendo, né? O pronto-socorro é um lugar muito dinâmico e muito rico em questões acontecendo, né? E o auxiliar de fluxo é justamente esse olhar que tem para fora do consultório. Agora, sim, falando um pouquinho mais sobre o profissional, a IMED está em diversos hospitais, com diversos perfis. Então, tanto em alguns hospitais privados, quanto em hospitais públicos, hospitais menores, hospitais maiores. Então, eu imagino que seja muito diverso, que o mesmo auxiliar de fluxo ele não trabalha igual no hospital A, B e C. Como que vocês fazem para ver como que é o desempenho dessas pessoas? Como que vocês avaliam essas pessoas? Como que é
o desenvolvimento desse trabalho do profissional. Perfeito. Antes disso, Elo, eu quero saudar o nosso querido Walid aí. Eu fui auxiliar de fluxo dele em uma das nossas unidades. Então, muito feliz ele estar aqui com a gente. Tivemos muitas interações no pronto-socorro durante um período de um ano, mais ou menos, e é muito importante essa fala, porque não só sobre os pacientes e, sim, e as organizações de um pronto-socorro, mas também o dia a dia, né? E a gente fala de trabalho em equipe, né? O médico é o nosso parceiro ali também, né? A gente tem que fornecer as melhores organizações para que eles possam atender da melhor maneira. A gente sabe que tem muito pronto-socorro onde o paciente chega exaltado e a gente tem que bater no peito ali, matar essa no peito e segurar a onda, acolher e baixar essa energia dessas pessoas que estão ali, de repente, no momento um pouco acima. E o médico, para que essa situação não acabe interferindo na produção do nosso médico, né? No momento em que ele está atendendo. Então, ou seja, existe um paciente ali, naquele momento, sendo atendido pelo médico, e o médico precisa estar tranquilo para poder atender esse paciente da melhor maneira. Então, fora do consultório, a gente se organiza, a gente recebe esses desafios para conseguir acolher as pessoas e também ser parceiros dos nossos médicos, né? Ajudar eles, levar uma prescrição. Às vezes o médico está produzindo bastante, a gente leva uma prescrição, a gente traz uma reavaliação, a gente tenta achar um paciente que está perdido, né, para trazer para esse médico. Então, muito obrigado por participar com a gente aqui, Walid. Foi muito bom trabalhar com você. Sobre o que você estava falando, Elo, os perfis dos profissionais que a gente tem nas unidades, né? A gente trabalha muito com uma questão de complexidade das unidades e também que tipo de perfil a gente contrata. E quando a gente fala do perfil, a gente tem que ressaltar aqui o trabalho do nosso departamento pessoal e do nosso RH, principalmente, que faz uma captação muito específica de quando nós fazemos um pedido de captação de profissionais para aquela unidade. Então, cada unidade tem o seu estilo. A gente fala muito sobre o perfil do paciente em determinados locais. A gente tem perfis diferentes de pacientes, de população, né, naquela região. Então, a gente tenta fazer uma implantação com entendimento de que tipo de cliente a gente vai trabalhar, de que tipo de necessidade os nossos clientes têm naquela situação. A gente tem unidades em Santos, a gente tem unidades no interior, a gente tem unidades em São Paulo. A gente sabe que o ritmo de São Paulo é diferente de outros lugares. Então, essa é uma das características que a gente leva em consideração. As pessoas em São Paulo têm um ritmo muito acelerado. E quando a gente vai para o interior, o perfil é totalmente diferente. As pessoas têm um ritmo de vida diferente. Eu não posso, de repente, colocar um profissional que tem um ritmo de São Paulo no interior ou vice-versa, justamente porque a gente precisa equilibrar o tipo de atendimento que eu vou fornecer aos clientes do hospital. Então, esse é um dos quesitos que é importante ressaltar para entender como é que a gente atenderia as pessoas da melhor maneira. Então, além disso, além de entender o cliente, entender que tipo de população a gente tem e que tipo de complexidade da unidade nós temos, a gente também tem que falar sobre que tipo de profissional nós contratamos. Então, tem 4 perfis que a gente costuma analisar, que é o perfil planejador, comunicador, executor e analítico. Essa é uma questão técnica que o RH nos proporciona de captação. E uma delas, o perfil planejador, é um que eu gosto muito, é que dentro desse perfil existe uma característica que é a empatia, como eu já tinha mencionado. Então, eu costumo buscar profissionais para o atendimento com pelo menos uma parcela de perfil planejador, porque eu sei que o acolhimento vai ser uma das principais características para o NPS que a gente fala, né? E aí eu até jogo essa bola para você, mas a gente pode falar sobre isso, né? Que é a satisfação dos nossos clientes, né? E como eu vou atender da melhor maneira para melhorar a satisfação das pessoas com quem eu estou fornecendo aquele serviço. Então, a competência planejadora ali, a característica planejador que tem o lado da empatia e do acolhimento faz total diferença para que eu escolha o meu profissional de fluxo de atendimento. Então, essa é uma das características. Tem um comentário do Dr. Francisco Souto, assim, ó, os auxiliares de fluxo são os anjos da guarda dos nossos projetos. E ele também faz uma pergunta: qual a métrica que vocês usam para o número de profissionais de fluxo de cada projeto? Isso é interessante. Boa. A gente faz isso em cima do número na série histórica, né? Então, a gente faz um mapeamento de
de fluxo de valor e faz um mapeamento de temperatura com o número de atendimentos que nós fazemos naquele hospital. Então, em cima desse número, geralmente a gente faz um cálculo de que a cada 5.000 atendimentos por mês em um pronto-socorro, a gente coloca um profissional de fluxo. Então, é basicamente esse número que a gente costuma trabalhar. Geralmente, a gente tem unidades que têm 10.000 atendimentos mensais, 15, 25.000 atendimentos mensais, que é um número altíssimo, né? E a gente costuma colocar... Já trabalhamos com 25.000 atendimentos mensais, né? Exatamente, né? Um fluxo com 25.000, onde nós tínhamos mais de 10 consultórios e onde nós tínhamos... começou com 2 auxiliares de fluxo, era uma implantação no começo, e depois a gente entendeu que bateu quase 6 auxiliares de fluxo, né, naquele período, naquele processo. Então, esse é o cálculo que a gente costuma fazer. A cada 5.000 atendimentos, a gente coloca um auxiliar de fluxo, claro, linkado com a estratégia do cliente, linkado com, né, o que é contratado para nós também, o que é exposto para nós, mas esse é mais ou menos o cálculo que a gente costuma fazer para colocar um profissional lá. Maravilha. E conta para mim, como é que foi durante a pandemia? Como que essa equipe atuou? Como que ficou? Ficou todo mundo em casa? Os projetos precisavam? Teve uma época lá em 2020, em março, abril, que caiu bastante movimento, depois explodiu. Como é que foi a atuação da sua equipe no momento pandêmico? Ainda estamos, mas, enfim, a maior parte já passou, né? Mas como é que foi para vocês? Bom, primeiro de tudo, finalmente saber que isso se tornou algo que a gente está conseguindo vencer, né? E que a luta dos profissionais da saúde foram de extrema importância e foi um desgaste, claro, muito grande. E os nossos profissionais estavam lá, né? Ao mesmo tempo, eu queria ressaltar aqui a empresa IMED Group. O que foi feito o acolhimento que eles tiveram, mas não com os pacientes nessa situação. O acolhimento que eles tiveram com os profissionais que trabalham dentro do IMED Group. Eu acho que é muito importante ressaltar isso e eu fico muito feliz e grato por fazer parte dessa empresa, porque essa empresa, ela, mesmo que com orientações do nosso governo, para que pudesse reduzir a porcentagem de salário dos profissionais, para que a carga fosse feita de uma outra maneira, nenhum profissional do IMED Group CLT foi desligado durante o período da pandemia. Então, isso é muito importante ressaltar. Nenhum salário foi reduzido durante o período da pandemia, né? Não foi uma prática que o IMED Group realizou. Manteve os seus profissionais e, consequentemente, as famílias também, né? A gente sabia da importância, a dificuldade de um profissional conseguir um emprego nesse período, né? Então, desligar qualquer tipo de profissional não era o que a gente queria, não era o que a gente precisava fazer. Então, a gente tentou reduzir de outras maneiras as nossas receitas, a gente tentou organizar de outras maneiras para que os nossos profissionais pudessem se manter trabalhando. Então, isso é um ponto a se ressaltar. Primeiramente, antes da gente falar das questões técnicas e como a gente cuidou deles. Agora, falando desse cuidado, é bom falar sobre a CIPA também, que foi um controle que nós fizemos, né? Existe uma equipe da CIPA que cuidou dos materiais, que organizou os indicadores e mostrou para a gente informações essenciais de como a gente poderia se proteger. Tá? O auxiliar de fluxo, que teoricamente ficava mais exposto e fica mais exposto ao PS, de início, a gente estava tentando entender, né, o problema que nós tínhamos naquele momento, né, e a partir daquele entendimento, os nossos profissionais foram afastados, onde o pronto-socorro já não tinha mais como se transitar e deixar o risco acontecer, né? Não tinha vacina naquele período. Então, o IMED Group afastou esses profissionais durante um período. Nós fizemos algumas organizações de recursos humanos, como férias, como antecipação de alguns bancos de horas. Então, uma série de estratégias para a gente conseguir manter esse profissional. E ainda assim, mesmo ultrapassando férias, ultrapassando o banco de horas, a gente ainda assim fez um combinado, né, com os nossos profissionais de que essas horas seriam estendidas e eles conseguiriam repor isso futuramente, né, mas que a gente pudesse afastar. Então, durante 3 meses, eles ficaram afastados. Quando começou a se regularizar, entender um pouco mais esse problema, a gente começou a retornar alguns profissionais para a função com todos os equipamentos necessários, né? Então, máscara,
Alguns lugares nós tínhamos a exposição, então tinha a roupa que era utilizada para proteção, Uhum. né? A orientação que nós fizemos a esses profissionais junto com a equipe da qualidade também e de segurança para orientar eles quando chegasse em casa, não Certo. entra com a roupa do hospital dentro de casa, faz ali na porta da sua casa, se possível, um ambiente onde você possa despressurizar, né, trocar de roupa, ou se de repente você faz isso fora de casa, se possível, já leva para a lavanderia. Então, foi uma série de itens de organização, de informação principalmente, que a IMED forneceu, e também de acolhimento durante um período onde a gente não sabia o que aconteceria. Então, o que deu para a gente afastar, o que deu para a gente deixar distante daquele ambiente, nós conseguimos fazer, mas que nenhum benefício foi retirado, o salário não foi reduzido. Então, volto a dizer que isso foi de extrema importância para os nossos colaboradores, Elô. Legal. E eu imagino que uma função que seja tão próxima à operação, né? O auxiliar trabalhando, o auxiliar, o gestor de fluxo, trabalhando junto à equipe médica, que seja uma vivência muito rica. Com certeza. É um ambiente onde a gente tem que explicar para o nosso profissional, porque tem muita gente que tem aquela ideia de que o médico é difícil de trabalhar, né? Como é que é trabalhar com o médico, né? Como é que é essa relação? E a gente quebra alguns preconceitos, né? Quando a gente trabalha no dia a dia com eles. A IMED tem uma orientação e tem um departamento de educação continuada que faz uma série de orientações e treinamentos para o nosso profissional médico também. Um dos nossos produtos, né, que é o Só Encantem, isso faz muita diferença para que esse profissional médico ele possa ter a relação com os nossos profissionais no dia a dia. Né? Então, o nosso auxiliar de fluxo, ele quebra uma série de barreiras que às vezes é visto pela sociedade ao longo do tempo, de como é lidar com a equipe médica. É difícil trabalhar com médico. Eu vou falar para você, eu fui auxiliar de fluxo, não é nada difícil, é uma delícia, a gente aprende muito, porque ali existem pessoas que querem salvar vidas. Uma das bases do IMED Group é a preocupação com os nossos pacientes, né? O amor à vida. E esses médicos passam essa paixão e esse amor para nós. E quando eu falo dessa importância, eu digo que quando as pessoas batiam palma para os médicos e os profissionais da saúde durante a pandemia e durante esse processo, eu levava também isso para os nossos auxiliares. E eu gostaria que eles recebessem também esses aplausos, porque eles fizeram parte Uhum. desse processo. Né? Coletar indicadores, você acolher os pacientes, você organizar o fluxo de um pronto-socorro, em algum momento você também está salvando vidas. Né? Com Então, certeza. essa Gabriel, eu relação, esse sempre aprendizado. falo, quem está trabalhando no hospital, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo está cuidando do paciente. O segurança, na hora que ele não permite que qualquer pessoa entre, ele está cuidando. A moça da limpeza, na hora que ela está deixando o ambiente mais higiênico, ela está cuidando do paciente. O auxiliar de fluxo, na hora que ele está fazendo esse acolhimento. O auxiliar administrativo, na hora que ele está coletando dados e contribuindo ativamente para os nossos processos de melhoria. Todo mundo está cuidando do paciente, ainda que não ponha a mão nele, né? Aqui, olha. Exatamente. Doutora Rafaela Morte, nossa equipe de fluxo ajudou e ajuda muita gente, imprescindíveis. Muito bacana o recado dela, fico muito feliz. Também fui auxiliar de fluxo dela e administrativo também durante a pandemia, né? No início da pandemia, eu estava ao lado da doutora Rafaela, né? E nós lutamos juntos nessa guerra. Então, é realmente o que você disse, né? Quando a gente pergunta para um profissional administrativo de fluxo IMED, o que ele faz? O que a gente pergunta para ele, o que ele faz? A gente tem que criar essa ideia para todos eles de que eles também salvam vidas. Né? Seja o nosso ADM coletando o indicador ali, dizendo para o nosso coordenador quais os números que nós estamos alcançando. É uma oportunidade também da gente traçar a estratégia para melhorar a qualidade Uhum. do nosso serviço e cada vez mais ajudar as pessoas a melhorar de alguma forma a saúde no nosso Brasilzão. Muito bem. E você já trabalhou como auxiliar de fluxo, mas eu ouvi dizer que você vai trazer um convidado para nós para falar melhor sobre essa experiência, é isso? Exatamente. Eu trouxe um convidado, nosso assistente de atendimento, Kennedy Cristiano. Era aí que Pedir eu para vou você. chamar. Vamos ver se ele está online. Aqui. Boa, Convidei. boa. Quero apresentar a vocês o nosso querido Kennedy,
assistente de atendimento Olá! conosco. Ele ainda é uma nuvem para mim. Agora. Boa Opa, apareceu, muito noite! bem. Bem-vindo, Kennedy. Tudo bem, doutora? Muito bem. Boa noite, Gabriel. Boa noite, todo mundo. Prazer Boa ter noite, você aqui com Kennedy. a gente. Então, conta um pouco mais Eu para que nós agradeço. como que é essa vivência, como que é essa interação de alguém que trabalha no fluxo com a gente. É muito boa, muito gratificante, né, doutor? É que nem assim, eu comecei com o Gabriel faz bastante tempo, né? E assim, a visão que eu tenho do fluxo hoje é que assim, o Gabriel falou bastante das coisas técnicas, né? Mas é importante salientar o quanto eles são importantes no salvar a vida das pessoas, né? A gente vê muito relato aí das pessoas que do dia a dia que falam pra gente, né? Ixi, Caiu. acho que ele emocionou muito. Quer tentar colocar ele de novo? Sim. Ele não está conseguindo participar, acho que ele caiu mesmo. Mas vamos seguir, Gabriel? Vamos seguir, vamos seguir. Então, falando sobre essa vivência rica, né, do auxiliar de fluxo, porque interage com... Aqui, olha, Bruno, Kennedy é um dos profissionais mais incríveis que já conheci. Muito bem. Então, sobre essa vivência, essa interação da equipe do fluxo com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com os outros profissionais. Exatamente. Um dos pontos que é importante ressaltar é que, como nós prestamos serviço aos hospitais e com todas as características técnicas que a gente implementa nos nossos trabalhos, né, com todos os indicadores, o modelo Lean e o SIGO, que nós vamos falar daqui a pouco também, que nós colocamos as ferramentas para gerenciar todos esses processos que os nossos profissionais fazem. Além disso, a visão deles no dia a dia e no relacionamento. Muito importante falar que, além da equipe médica, nós temos os enfermeiros, nós temos os seguranças que fazem ali o apoio no pronto-socorro, todos os serviços que são integrados no pronto-socorro para que a gente possa fazer o atendimento ao paciente. E essa relação, essa conexão é de extrema importância. O Kennedy acho que voltou, acabou de mandar ali um voltou. Já estamos aqui, chamando ele. Boa. E isso tem a ver justamente com um dos nossos valores, né? Que é o trabalho em equipe. Exatamente. Né? Que não é só a questão do trabalho em equipe das pessoas que são formalmente formadas, né? Mas com todas as pessoas que entram nessa interação, nessa jornada do paciente dentro do pronto-socorro. Sim. Tá meio ruim o sinal aqui, mas pode continuar, doutor. Depois eu falo. Kennedy, recebemos aqui um elogio de que você é um dos profissionais mais incríveis com quem o doutor já trabalhou. Ai, que bom, né? Que bom, né? É importante a gente ter esse reconhecimento, né? Então, fale um pouco mais sobre a vivência do auxiliar de fluxo, do funcionário do fluxo para nós. Olha, eu vou falar de coisa técnica, porque o Gabriel falou bastante, né, doutor? Vamos falar do dia a dia, né? A gente está ali na linha de frente mesmo, que nem o Gabriel falou. E às vezes acontece. Eu sei que é difícil, mas raramente a gente tem alguma situação que a gente não consegue, mas vira e mexe a gente recebe um elogio. Acho que semana passada, ou retrasado, eu recebi. Eu estava numa loja e o dono da loja veio assim e falou assim: você trabalha no Hospital X, né? Eu falei assim: eu trabalho lá. Ele falou assim, aí eu não me lembrava dele, né? Eu falei: por que aconteceu? Ele falou assim: porque você um dia falou com o médico e me encaminhou para o cirurgião e resolveu meu problema. Eu falei assim: mas como que eu resolvi, né? Não sou médico, na verdade. Ele falou: não, mas você resolveu sim, você me encaminhou para o cirurgião e graças a Deus hoje eu não tenho mais dor. Graças a você, né? E isso é muito bom. Hoje em dia, a gente não vê muito disso da equipe do atendimento, porque assim, que nem o Gabriel falou, às vezes o médico não toca o paciente, a senhora falou, mas a gente tem aquele conceito de salvar a vida sim, é importante a gente receber esse elogio. Exato. E você lembra para nós alguma situação que tenha sido muito difícil para você, que você tenha a sensação de que, apesar de ter sido difícil, que foi recompensador? Eu acho que todo dia. Todo dia a gente tem assim. Todo dia. Porque é muito bom, né? Assim, agora trabalhando um pouquinho mais com o Gabriel junto com a equipe dele,
A gente tem essa oportunidade de ficar rodando as unidades, né? E a gente passa e vê o relato das pessoas, da coordenação médica, de todos os pessoal da unidade, o quanto a gente faz diferença, né? A gente chega a ficar um tempo sem alguma unidade e depois voltar lá depois de um tempo e falar assim, nossa, que legal, viu? A sua equipe aqui está fazendo diferença, nosso NPS melhorou, os médicos estão atendendo mais, a gente está fazendo o volume acontecer, né? Isso é bem gratificante, né? E no dia a dia das pessoas, né? A gente vê quantas pessoas crescem, vê pessoas fazendo faculdade, estudando, seguindo a carreira da saúde, que é interessante. Isso é muito gratificante para a gente. Muito bom, muito bom. E você trabalhou já em vários hospitais com a gente, né, Kennedy? Bastante, acho que quase todos, na verdade. E isso é muito rico também, né? Eu também transito entre os Ah, projetos e cada sempre um tem, né? tem os seus desafios, cada um tem as suas características, né? Tem um relato aqui da Isso doutora foi muito Natália bom. Bárbara. Equipe incrível, são essenciais no nosso dia a dia, apoio e acolhimento da equipe toda, de pacientes, familiares e no nosso acolhimento também. Ouvi esses dias de um dos nossos clientes o quanto eles impactaram na unidade. Só pude concordar. Equipe incrível. Muito bom, muito bom. É muito bom ouvir isso, né? Muito bem. E você lembra de algum relato da equipe? Porque você também cuidou dos outros auxiliares num dos projetos que nós trabalhamos junto, em que a pessoa tenha se sentido muito grata pelo que ela tenha desempenhado em algum dia específico? Acho que não, viu, doutora? Na última situação que eu tive, assim, o Gabriel estava presente, também pode concordar, uma colaboradora que a gente não teve mais, agradeceu muito por tudo que a gente fez na vida, assim, pessoal dela, né? O que a IMED proporcionou para ela, né? Porque, assim, por mais que a IMED seja uma empresa do ramo médico, ela dá muita oportunidade para gente que também não é médico, né? No caso, assim, cada dia aprendendo. Hoje eu sei coisas que não sabia há 5 anos atrás, quando eu entrei. Isso faz com que a gente seja uma pessoa melhor, né? Entenda, dê valor na vida dos outros, né? Empatia, né? Eu lembro quando eu entrei aqui, eu não tinha tanta, assim, empatia como eu vejo que eu tenho hoje, né? De cuidar das pessoas. Isso pro dia a dia faz que a gente seja uma pessoa melhor, né? Com certeza, com certeza. É um desenvolvimento pessoal. E isso me fez pensar em algo que a gente sabe que no futuro as profissões elas vão ser muito diferentes. Que as profissões que a gente tinha há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, muitas delas já desapareceram e que elas rapidamente vão se modificar, que a maior parte das profissões que a gente vai ter daqui a 15 anos, elas não existem hoje. E, na verdade, esse auxiliar de Sim. fluxo também veio nessa evolução do processo da construção, tanto do processo de pronto-socorro, quanto do processo de UTI, quanto do processo de hospitalismo. É uma nova profissão, é uma nova habilidade. E eu acho que todo mundo que lida com pessoas, né? Todo mundo que aprende a lidar com gente vai crescer pessoalmente e profissionalmente, porque são habilidades que são muito específicas, não são fáceis, porque não é fácil lidar com pessoas, né, num pronto-socorro que vai transitar o quê? 500, 600 pessoas por dia. Tem gente de todo tipo, não é? Tem gente que você conversa, a pessoa compreende, tem gente que tem as suas próprias angústias, seus próprios anseios, o jeito de conversar vai ter que ser diferente do outro, e a gente tem que ter o olhar sobre todas elas, não é? A famosa resiliência, né? Isso, exatamente. E aprender com aquela situação, às vezes ouvir coisas que não são agradáveis para que a gente ouça, porque é um momento de estresse, mesmo no ambiente de UTI, é uma família que tá triste, que está nervosa, que está angustiada com o que está acontecendo com o seu parente, e a pessoa às vezes desconta na primeira pessoa que encontra pela frente, que justamente às vezes é aquela que está querendo acolher. Mas não é isso que determina, né? Não é a atitude do outro que determina a nossa ação, certo? Com certeza. Isso a gente só tem a agradecer a todos eles, né? A gente sabe que o dia a dia não é fácil, que eles escutam realmente, que nem a Sara falou, muita coisa pesada, muita energia negativa, mas que no final do dia eles saem com uma sensação de missão cumprida, né? Eles criam uma casca, criam aquela resiliência que nada daquilo é pessoal e acabam agradando o cliente. Eu sei, tenho certeza que todos eles já passaram por isso. Às vezes um cliente chega
bravo, até gritando, xingando, e no final de tudo ele sai satisfeito e ainda agradece. Fala, Isso. obrigado por ter me ajudado. O mesmo cliente que gritou, que se exaltou com ele, sai no final do dia e fala, obrigado pela ajuda, viu? Aí ele fica meio sem entender, mas dá aquela sensação de missão cumprida. É isso. A maior parte dos dias eu vejo os auxiliares de fluxo indo embora bem, tranquilos. Obviamente, um outro dia que é mais pesado, isso faz parte também, isso faz parte da vida, faz parte de quem se sujeita a isso, mas a maior parte deles eu vejo indo embora com essa sensação de missão cumprida. Muito bem, mais algum outro recado, Kennedy? Que eu tenho mais perguntas para vocês. Se a gente puder responder, a gente responde. Tem um mister aí também que pode me ajudar? Como? Então, aí vocês vejam, olha só o que eu vou perguntar. Eu falei que a gente lida com pessoas, né? Então, o Gabriel falou um pouco sobre o papel do RH, de avaliar alguns perfis, mas eu queria perguntar para vocês, que tipo de pessoas vocês contratam? Que vocês selecionam para trabalhar? Posso responder essa? Boa, manda bala. O Kennedy, ele faz um papel muito importante na minha equipe, na comissão de apoio, justamente para poder levar a experiência que ele tem de fluxo e de atendimento para os nossos novos profissionais. Então, ele é um dos que treina e capacita os nossos profissionais. Mas quem é que a gente contrata? O auxiliar de fluxo, a gente tem uma diferença entre trilha de atendimento e trilha de administrativo. A gente entende que cada um tem características diferentes. Eu não posso contratar alguém que gosta de trabalhar dentro de uma sala, num computador o dia todo, fechada, sem tanto relacionamento e comunicação, para fazer um trabalho de atendimento e de fluxo que envolve totalmente comunicação e relacionamento. Então, um dos principais fatores que a gente estabelece para contratar ou não um profissional para determinada função que nós temos, ADM ou fluxo, é justamente essa. Tem pessoas que têm o desejo, já têm uma experiência, uma bagagem de trabalhar com atendimento e relacionamento com pessoas. Então, esse profissional é o que já, teoricamente, se encaixaria no nosso perfil de contratação e captação pro fluxo. Então, a gente já tenta trazer algumas pessoas com bagagem, mas não é só isso também, né? Se uma pessoa não tem essa experiência, mas tem o desejo de trabalhar, né? Se ela tem o empenho de querer fazer parte daquele processo, a gente também analisa essa possibilidade. Então, o perfil que a gente contrata, claro, o RH faz uma captação dentro do que o hospital tem de necessidade, mas uma das principais características é essa. A pessoa que tem o perfil administrativo e um perfil de atendimento. E até entrando nesse link, Elô, para falar do desenvolvimento dessas pessoas. Não significa que um profissional de fluxo ele se sinta evoluído e se sinta promovido somente se ele vai para a área administrativa. Nós criamos, junto ao departamento pessoal, uma trilha de carreira e um estudo de cargos e salários que entende justamente que tipo de atividades eu posso pedir para o meu auxiliar, porque que tipo de situações eu posso exigir dele. E o nosso auxiliar de fluxo, ele tem características de organização da fila, relacionamento, comunicação, apoio à equipe médica, organização das salas, gestão da fila, e o administrativo, ele tem uma trilha que ele faz totalmente com input de dados e coleta de indicadores. Durante muito tempo, as pessoas do fluxo tinham a ideia de que para crescer era só indo para o lado do administrativo, mas não. Hoje a gente criou 6 níveis, né, no administrativo e 5 níveis no auxiliar de fluxo para que ele se sinta valorizado e cada vez mais avançando, né, no seu perfil profissional. Né? Então, esse profissional que a gente contrata é com características tanto de atendimento, relacionamento, comunicação, e o administrativo com, claro, as competências que um administrativo necessita. O pacote Office, a utilização das ferramentas do Office, né? O Excel é uma das principais ferramentas. Hoje em dia a gente trabalha com Power BI junto com a equipe de inovação. Então, são uma série de itens básicos e necessários para que a gente possa exigir do profissional para que ele possa desenvolver da melhor maneira. Muito bem. Agora sim, ó, pergunta chave. Ó, acabou de entrar o Thiago, que é outro que se desenvolveu na trilha de carreira. Super auxiliar e agora foi trabalhar com o pessoal da telemedicina. Bem-vindo, Thiago. É assim, olha, conta para nós, assim, com mais detalhes,
Eu acho que as pessoas que já trabalham com a IMED já conhecem mais ou menos, mas tem várias pessoas que estão aqui na live que eu sei que não trabalham com a IMED e têm curiosidade em saber que ganhos que existe em ter uma equipe de fluxo administrativo trabalhando junto. E eu vou ter uns desdobramentos ainda dessa pergunta, porque ela é muito complexa, né? Mas conta para mim, qual que é o ganho que se tem em ter uma equipe administrativa trabalhando junto? Gabriel. Show de bola. É muito importante a gente falar de que o nosso coordenador, o nosso gestor da unidade, ele tem ali uma série de pessoas para conseguir entregar o que o nosso cliente nos solicitou. Então, pensando nisso, o nosso coordenador ele traça uma série de estratégias, utilizando as nossas ferramentas organizacionais para fazer a gestão tanto do grupo médico quanto das pessoas administrativas e de atendimento que ele tem à disposição. Quando a gente fala de administrativo, que tipo de ganho ele vai ter? Essa extração dos dados e a organização desses dados, o nosso gestor médico ali, o coordenador da unidade, ele participa de muita reunião. E a agenda dele é totalmente dedicada ao relacionamento com o cliente e definição das estratégias. Logo, ele precisa ter ali o seu braço direito, alguns braços, né, direito, e aí, né, as pernas que ajudam ele a conduzir as estratégias. E o nosso administrativo, ele consegue ter um ganho de tempo, principalmente, com a coleta desses indicadores, principalmente falando de segurança e qualidade. Quando a gente traz o indicador de taxa de mortalidade, taxa de ocupação, quando a gente fala sobre os nossos protocolos gerenciáveis, e ali a questão dos nossos enfermeiros da qualidade que ajudam também, mas a otimização desses dados e a apresentação desses dados de maneira que a gente consiga ter uma gestão visual para tomada de decisão mais rápida, né? Quando a gente fala de mapeamento de fluxo de valor em relação aos desperdícios, né, Elo? É muito em cima disso. Para que a gente não tenha realmente desperdício. É eliminar o desperdício. Então, o nosso administrativo, ele ganha tempo com toda a competência técnica que ele tem, que ele chega, que a gente desenvolve para conseguir dar os melhores recursos administrativos e indicadores para que o nosso coordenador tome as melhores decisões. E o auxiliar de fluxo é basicamente que ele seja os olhos do nosso coordenador. A gente utiliza uma palavra do Lean, né, para as pessoas que têm o conhecimento do Lean, né, é uma das formas de gestão que a gente utiliza, né, e fala de produção. O Gemba, né? O Gemba nada mais é do que você ir até o ambiente onde a produção acontece para que ele possa ver exatamente tudo o que tem acontecido e que está acontecendo na operação. E o nosso auxiliar de fluxo, basicamente, ele traz toda essa gama de informações, porque nem sempre o número do que o indicador está dizendo vai mostrar realmente o que o nosso cliente está precisando. Então, geralmente, quando você não olha o número, o olhar do nosso auxiliar de fluxo na operação vai fazer total diferença. Às vezes, o valor que o nosso cliente quer é diferente do que o número está dizendo. Não tão diferente, mas tem valores que às vezes o número não mostra. E o nosso auxiliar de fluxo, além das competências técnicas, ele consegue perceber, a gente fala muito dele olhar no paciente, né? Ele não tem ali a análise de um enfermeiro, claro, mas ele tem a percepção. Você vê alguém incomodado. Ele é uma pessoa, ele tem a percepção da pessoa. Exatamente. Então, ele consegue perceber se aquele ambiente não está agradável para alguém, ele vai acolher, vai tentar entender o processo e vai levar isso para o nosso coordenador. Então, o ganho, além dos números, porque a gente fala de fluxo também, o nosso auxiliar de fluxo faz coleta de indicadores do gerenciamento diário, que é uma das ferramentas do Lean e do Sigo também, para conseguir prever o fluxo desse pronto-socorro, para poder capacitar as estações, né, que nós temos, recepção, triagem, o atendimento médico, reavaliação, e fazer os cálculos dessa ferramenta para levar essa estratégia. Então, a gente está falando além disso, né? Além desses números, o que também os nossos auxiliares agregam para os gestores, né? Por que o gestor deve ter esses profissionais? Tem muita coisa que a gente poderia falar, né? A gente poderia expandir demais aqui, mas eu trouxe uma visão geral, tanto dos números quanto da percepção visual, que é um dos itens importantíssimos para o nosso dia a dia. Olha, assim, a nossa live está, infelizmente, se encaminhando para o final, mas eu vejo que a gente tem assunto para várias outras. Queria, então, fazer uma pergunta para o Kennedy, de como que ele enxerga
que o auxiliar de fluxo melhora a eficiência do processo do pronto-socorro? Eficiência, a gente pode falar assim, em questão de produção médica, tá? A gente tem números que a gente fornece pelo GD, que a gente fornece de hora em hora, que a gente consegue aumentar a produção da equipe médica, tá? Ah, Deixando um profissional na frente da sala, a gente consegue deixar que o profissional tenha um maior desempenho, tá? Isso a gente consegue comprovar via GD. joia. Muito bom, muito bom. Porque acaba que ele cuida de outras coisas e deixa o médico focado naquilo que só o médico Sim, pode fazer, que é o atendimento. E todas as outras isso. questões E burocráticas. municiando isso. Como a gente municia a coordenação com informações de hora a hora, que nem o Gabriel falou, a gente sendo um braço direito, eles mesmo não estando aqui, eles conseguem em loco ver o que está acontecendo, se tem que tomar alguma providência, Aham. se precisa acionar uma equipe médica, ou um médico a mais, ou um médico a menos, eles conseguem ter essas informações que facilitam no dia a dia. E outras coisas, né? Como acabou o sulfite, aconteceu tal coisa, Sim, né? O gerenciador de a gente fluxo evita que o médico fique saindo da ajuda sala o tempo todo. fora e dentro do consultório. E o médico não precisa ficar se deslocando e aí por isso aumenta. Ai, muito bom, muito bom. Não tinha pensado nesses vários aspectos. E, Ou um Gabriel, plano de contingência, às vezes vai ter sistema, alguma coisa assim, mas que nem a senhora falou, tem infinitas situações, né? A gente podia ficar a noite inteira aqui falando de situações, né? entrou em contingência, alguma coisa, tem que abrir um chamado, ele já agiliza tudo para que não gaste o tempo da equipe médica. Sensacional. Gabriel, você delineou um pouquinho sobre esse assunto e eu queria, assim, um dos nossos valores realmente, a gente falou isso, tocou no assunto no início, você tocou um pouco no assunto agora, mas, assim, o nosso primeiro valor como empresa é a segurança do paciente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse papel da equipe administrativa, que não é uma pessoa, né? É uma equipe que trabalha diretamente para melhorar os nossos níveis de qualidade e segurança. Perfeito, Elô. Quando a gente fala dessas estratégias, é muito importante que a gente alcance níveis de segurança e qualidade e os indicadores, né, da qualidade que a gente utiliza para levar isso para as estratégias da nossa equipe na gestão. Quando a gente fala do papel do administrativo, um dos principais temas que a gente coloca são as admissões. Vamos falar de UTI agora, vamos dar um exemplo de UTI aqui que eu acho que é importante. A gente tem uma coleta de indicadores para análise de pacientes da UTI com as admissões desses pacientes. A gente coloca as datas, né, dias prévios de internação, tem os cálculos que a gente utiliza, que os médicos fazem análise clínica, né, que é a nossa ficha SAPS, né? Em cima dessa ficha, a gente faz uma análise em um planilhão, e nesse planilhão a gente faz uma série de cálculos de SMR, SRU, que são aí as taxas, né, de mortalidade para nós em análise, e também critérios de reinternação, né? Então, a nossa planilha de gestão de UTI, ela consiste em entrada, o período que esse profissional, que esse paciente passa conosco na UTI e a saída dele também. E o quanto a gente consegue reduzir, dando essas estratégias e números, para que a equipe faça a gestão dessa diminuição de número de mortalidade dos pacientes que são reversíveis, claro, né? Então, esses critérios de admissão, por exemplo, de UTI, é muito importante que a gente faça essa análise. Então, taxa de reinternação menor que 24 horas, falar da taxa de ocupação, falar do risco de mortalidade, falar de dias que esse paciente passa conosco na UTI. Então, a gente começa a entrar numa gestão de UTI que faz com que os nossos pacientes tenham o melhor serviço ali da equipe médica, né? Que a gente consiga fazer esse cuidado, fornecendo esses indicadores para a tomada de decisão. Então, um dos exemplos é justamente esse, essas admissões desses pacientes e o quanto a gente consegue liberar esses pacientes para casa, para a enfermaria, para que eles possam sair daquela unidade de tratamento intensivo para conseguir chegar no melhor estado de saúde, né? E que seja um processo de melhoria sempre. Mas é basicamente um dos critérios, um dos processos que a gente faz com segurança e qualidade dos pacientes é essa gestão de admissões da UTI, para fornecer esses indicadores sempre para os nossos gestores. Ou seja, né, não é uma pessoa que vai
pegar número de um lugar e colocar no outro. Vai ter um tratamento do número, né? Para que o gestor em cima faça a análise crítica. Sensacional. E isso, e a Lorena acenando. Você falou em admissão em UTI, acho que você deve ter chamado, porque ele admite muitos pacientes na UTI de uma das nossas unidades, né? Então, ele deve realmente fornecer vários números para vocês tratarem. Então, ou seja, são agentes que estão atuando diretamente, né? Diretamente na questão de qualidade e segurança. Muito bem, queridos. Encerrando aqui a nossa live. Não. Poxa. Vamos precisar fazer outras. Queria que vocês dessem as considerações finais sobre o que vocês consideram do trabalho de vocês, o que vocês gostariam que acontecesse na carreira de vocês junto com a nossa empresa para que isso fosse melhor. Recados para a nossa equipe médica que está assistindo, para os nossos gestores que estão assistindo. Pode começar, Kennedy, aí eu finalizo. Boa. Eu quero agradecer a oportunidade que tem de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, tá? E dizer para todos os nossos auxiliares que a gente, assim, está do lado dele e que a gente valoriza tudo que eles fazem por nós e pelos nossos pacientes, tá? Por mais que eles achem que não, mas eles são, sim, importantes na vida do paciente e todos eles têm um pouquinho de coisa médica ali, quando ele sai de alta, recebe aquele alta, tem um dedinho deles em cada paciente que sai daqui do pronto-socorro curado. Só agradecer pelo trabalho fantástico que eles fazem no dia a dia. Verdade. Fantástico mesmo. Samuel acabou de comentar. Não consigo imaginar um pronto-socorro sem auxiliar de fluxo. Isso é verdade. Eu também não. Diga lá, Gabriel. E continuar esse trabalho maravilhoso e que daqui mais para frente, graças a Deus, todo hospital que a gente vá tem um auxiliar de fluxo, uma pessoa ali que possa ajudar a contribuir cada vez mais pela saúde dos pacientes. Muito bem. Vamos lá. É até um pouquinho difícil de falar, porque além de fazer parte do EMED Group, eu também hoje participo da gestão de um grupo de pessoas e a gente, né, junto aí com a minha comissão, a gente tenta estabelecer as melhores práticas para fornecer para os nossos profissionais um melhor ambiente de trabalho, melhores práticas, melhores recursos. O nosso departamento pessoal, que ajuda muito nisso, eu não posso deixar de falar deles, que a gente tenta trabalhar muito em prol dos nossos colaboradores. Então, uma coisa que eu ouço muito dentro da IMED e do nosso CEO, né, que a IMED seja o último lugar onde a gente vai trabalhar. E eu gosto muito dessa frase, eu quero trazer essa referência, porque eu sinto que é um dos melhores lugares onde eu já trabalhei, se não foi o melhor lugar. Eu vindo de uma área totalmente diferente na minha formação, na minha graduação, e estando trabalhando nessa área, eu fico muito grato por ter a oportunidade aqui, ter o espaço que vocês estão dando para a equipe administrativa e de atendimento. Para uma empresa que é totalmente direcionada para a equipe médica, dar o devido valor às pessoas que também contribuem para a melhoria desses processos e para a melhoria de atendimento aos pacientes, né? Então, é muito importante os recursos que a IMED fornece, todos os treinamentos, né? O Departamento de Educação Continuada sempre à disposição para a gente poder estabelecer os melhores conteúdos, né? Os nossos coordenadores que fazem o apoio junto aos nossos profissionais nas operações. Então, o dia a dia é muito importante. Então, além disso, além dos nossos indicadores, das nossas ferramentas de gestão organizacional, né, o método Lean que a gente trouxe como referência, o sistema IMED de gestão operacional, que a gente utiliza para traçar as melhores estratégias. Além de tudo isso, o quanto é importante ter essas pessoas à disposição e podendo ajudar, né? Nós tivemos as enfermeiras, a qualidade N7 acabou de entrar, é uma pessoa que eu não posso deixar de mencionar, que fez um trabalho anterior da gestão junto aos auxiliares, e trouxe muito conhecimento e muita parceria para que a gente pudesse, muita generosidade em passar o conhecimento para os nossos auxiliares e que a nossa equipe consiga entregar as estratégias que os nossos clientes querem, né? Então, base da nossa casa, humildade e respeito, melhoria sempre, pilar pessoas e processos, melhoria de processos, desenvolvimento das pessoas e o nosso norte, né? O que a gente quer alcançar. E ali no meio, como a gente vai fazer a gestão desse grupo, que a gente possa ser ótimos gestores para cada um deles e possa entregar cada vez mais, elevar os níveis de qualidade de entrega
para os nossos pacientes ao longo desse espaço todo que nós temos à disposição. Muito bem. Queridos, muito obrigado. Tem vários comentários aqui. Pá Pinheiro, orgulho de fazer parte dessa equipe. Muito amor por fazer fluxo. Jéssica, tem muito orgulho em fazer parte dessa equipe, empresa maravilhosa. Doutor Carlos, eles são fantásticos. Concordo, doutor Carlos. Quem mais comentou aqui? Queca Casemiro, essa equipe é show. Wendy Nascimento, obrigada e parabéns. Tenho orgulho em fazer parte da equipe IMED. Jaque Staff, muito bom, pessoal. Muito orgulho de fazer parte desse time incrível. Das minhas considerações, eu tenho uma gratidão profunda por vocês, pelo trabalho de vocês, pela parceria que nós temos, o quanto já me ajudaram enquanto gestora, nos dias que eu estou na assistência. Falamos bastante da equipe de administrativo no último final de semana, durante o nosso workshop de gestão de pronto-socorro, onde fica cada vez mais claro a importância de vocês no nosso dia a dia e como essa interação ela é preciosa. Quero agradecer a presença de todos, a interação de todos que estiveram conosco. Daqui a 15 dias nós temos mais uma live que vai falar sobre ética e compliance com o Dr. Dias e com a doutora Ângela. Muito bem. Todas as nossas lives ficam gravadas e salvas no Instagram da IMED. Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Obrigada, Kennedy. Obrigado, Gabriel. Muito boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, gente. Tchauzinho. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.